Bom dia, amém. Vire para a pessoa que está do seu lado, diga bom dia, dê um aperto de mão, dê um abraço. Para quem está na sua frente, atrás de você, diga para ele e para ela: você é uma bênção, você é uma bênção. Amém, glória a Deus, amém, amém. O nosso Pai é bom, amém. O nosso Deus é bom, glória a Deus. Gostaria de compartilhar hoje uma palavra muito especial, que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Mas antes, quero relembrar um pouquinho daquilo que nós falamos na semana passada. Na semana passada nós falamos da importância que é recebermos o nome de Deus que nos foi outorgado por meio de Cristo Jesus. Esse nome poderoso. Nós ouvimos que o nome de Jesus, ele não é apenas o final de uma frase que nós colocamos na oração para ficar bonito, mas a compreensão do que significa carregarmos o nome de Jesus é o que nos faz viver, é o que nos dá sentido. Nós também aprendemos que o arrependimento e a conversão são extremamente necessários para que nós possamos desfrutar da realidade que Deus tem para nós aqui na terra, amém? O arrependimento fala sobre uma mudança de mentalidade, é uma permissão que nós damos a Deus, é uma permissão que eu e você damos ao Espírito Santo, para que Ele transforme a maneira da gente pensar. As estruturas de pensamento que foram construídas na nossa mente, na nossa alma, precisam ser transformadas pela palavra de Deus. E nós ouvimos também sobre conversão, que é uma mudança de caminho, que é uma mudança de direção, amém? Todos nós que temos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, estamos seguindo para uma direção, não estamos perdidos. Meu amado, você não é uma pessoa perdida, você não é uma pessoa sem direção, uma pessoa sem propósito, mas você tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, amém? E hoje eu gostaria de trazer mais um pensamento, continuando essa ideia da semana passada, dizendo que o nosso Deus, Ele não conhece nenhum tipo de limitação. O nosso Deus não é limitado, o nosso Deus ele não tem escassez, o nosso Deus ele não tem falta. Então existem alguns pensamentos que Deus não tem. Esses pensamentos eles não estão na mente de Deus, não estão na mente de Cristo. Existem algumas coisas que nem passam pela cabeça de Deus. Por exemplo, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Isso não passa pela cabeça de Deus, porque que problema, certo? Ou você acha que Deus tem problema? Né? Então existem alguns pensamentos que não passam pela cabeça de Deus. Então Deus ele não conhece limitações. Tudo que Deus faz, Ele não faz por causa dele mesmo. Se Ele tivesse alguma limitação, Ele faria alguma coisa por causa dele, por causa da falta que Ele tem. Você imagina, eu vou criar o ser humano porque eu tenho falta de amor, então eu preciso criar o ser humano para que eu possa receber amor. Não faz sentido, não é quem Ele é. O nosso Deus ele é completo, o nosso Deus ele é pleno, Ele é soberano, Ele é o Criador do universo. Tudo existe por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então o nosso Deus ele não tem nenhum pensamento fora do amor. O que o amor pensa? O amor ele não busca o seu próprio interesse. Então tudo que Deus faz, Ele não faz por causa dEle, mas Ele faz por nossa causa. Sabia que tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele te ama? Tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele tem um design, um propósito para a sua vida. Todo o agir de Deus é para que o ser humano seja amado. Meus amados, eu e você somos alvos do amor de Deus. O Filho é o alvo do amor do Pai. Eu e você fomos gerados nele para que Ele pudesse nos amar, para que Ele pudesse agir, para que Ele pudesse demonstrar, para que Ele pudesse provar. E tudo isso vem em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Deus precisava revelar, Ele revelou em Jesus Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 27, Jesus, fixando seus olhos neles, revelou: para o homem isto é impossível, mas não para o Senhor, pois para Deus tudo é
Vamos ler esse versículo aqui. Diga assim comigo: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor. Agora vamos declarar juntos: pois para Deus tudo é possível. Meus amados, não existe nada impossível para o nosso Deus. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe nada que o seu poder não possa tocar. Não existe nada que Ele não possa gerar. Porque Deus, Ele faz aquilo que para o homem é impossível. Então, aquilo que parece ser uma impossibilidade para você, para Deus não é. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olha quantas manifestações do impossível de Deus nós temos aqui hoje. Amém? Nós temos grandes manifestações do poder de Deus. Grandes manifestações do poder de Deus. Aquele que recebeu um laudo de doença, hoje está curado. Aquele que chegou dizendo: eu vou acabar com a minha vida, já não tem mais chance, já não tem mais saída, hoje tem a vida eterna. Aquele que chegou em separação e desunião, hoje está numa família. Então, tudo aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Para o nosso Senhor é possível. Meus amados, não existe nada na sua vida que Deus não possa fazer. Não existe nada na sua história, não existe nada no seu caminhar que Deus não possa fazer. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus do possível. Deus tem prazer quando declaramos a nossa dependência dEle. Isso significa que, se para Deus tudo é possível, mas para nós tudo é impossível, Ele nos torna dependentes dEle. Você entende que, a partir do momento que eu e você passamos a viver em Cristo Jesus, nada mais nós podemos fazer sem Ele? Não tem mais como eu e você respirarmos sem Ele. Não tem mais como eu e você nos movermos, existirmos, vivermos sem o nosso Deus. Se para Ele tudo é possível, isso significa que para nós tudo é impossível. Daí você vai virar para mim e vai dizer assim: não, Gabriel, é possível. É possível o ser humano fazer isso, é possível o ser humano fazer aquilo, é possível o ser humano fazer aquilo outro. E esse pensamento de pequenez, esse pensamento de insignificância que o humanismo tenta trazer para nós, é um pensamento que nós sabemos que desemboca onde? Na morte. Na morte do nosso casamento, na morte da nossa família, na morte dos nossos negócios, do nosso dinheiro, das nossas finanças, da nossa alegria, na morte da vida. O pensamento de que você pode fazer alguma coisa sem Deus é um pensamento de total destruição. O ser humano não foi criado, não foi gerado para ser independente de Deus. Mas eu e você fomos gerados, fomos formados para que pudéssemos ter a consciência que somos totalmente dependentes do nosso Pai Celestial. Eu e você não podemos nada, não conseguimos nada, mas Ele pode. O nosso Pai é suficiente. O nosso Deus, para o nosso Deus tudo é possível. Então Deus, Ele compartilha a sua obra com o homem, para que ele tenha total dependência de Deus. Se estamos enfrentando alguma derrota na nossa vida, se estamos enfrentando alguma situação onde não está certo, é porque nessa área nós não dependemos de Deus. Se tem alguma coisa hoje na sua vida que não vai para frente, é porque você fez isso sem Deus. É porque você não convidou Deus para estar com você. Tudo aquilo que fracassa na nossa vida, ali está estampado. Deus não está ali. Deus não está junto. Então o pensamento de que eu posso ser um marido excelente para minha esposa, através de cursos de casais, através de treinamento, através de leituras de livros, através de
ficar tentando achar qual que é a linguagem do amor que ela tem que receber, que eu tenho que dar. Não, então não está dando certo porque eu estou fazendo errado, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que viajar com a minha esposa, eu tenho que comprar presente, eu tenho que fazer... Está tudo errado. Eu nunca vou suceder, porque eu estou tentando fazer o meu casamento sem Deus. Eu estou achando que eu sou possível para trazer sucesso ao meu matrimônio. Até para ser marido eu preciso dele. Até para ser esposa você precisa dele. Até para ser um pai e uma mãe bem-sucedido você precisa dele. Eu e você, meus amados, somos totalmente dependentes do nosso Deus. Somos dependentes do nosso Pai. Então, quando eu e você declaramos a nossa total dependência, quando eu e você vivemos na total dependência, significa que nós estamos convidando Ele para participar. Meus amados, Deus só não vai fazer se você não permitir Ele participar. Assim como o Rafa e o Johnny já falaram, tudo aquilo que Deus precisava fazer, Ele já fez em Jesus. Ele já te deu em Jesus. Ele já te deu a vida eterna, Ele já te deu alegria, Ele já te deu justiça, Ele já te deu amor, Ele já te deu a paz, Ele já te deu os recursos, Ele já te deu tudo o que você precisa para viver uma vida abundante sobre a terra. Então, se existe alguma área da sua vida que ainda não está, é porque você não convidou Ele para fazer parte junto com você. E daí alguns dizem assim, tá, Gabriel, mas então hoje eu estou convidando Ele. Eu sei que lá atrás eu não convidei, mas agora eu quero convidar. Tem que começar do zero. Não adianta querer colocar remendo novo, em odre velho. Não vai funcionar. Tem que ser tudo novo. Não queira dizer, não, hoje eu estou em Cristo. Deus, tudo bem você vir aqui e mudar isso, mas isso não dá para mudar. Quantos aqui já receberam uma visita inesperada em casa? De algum parente ou de algum amigo sem noção, assim. Que chega, já bate na porta, ó, tô aqui. As mulheres amam isso, né? Ficam desesperadas, né? E daí o que você faz? Você tem ali 1 minuto para arrumar aquilo que está desorganizado. O que normalmente a gente faz? Soca tudo num quartinho da bagunça, não é assim? Tá tudo desorganizado, só vai jogando as coisas lá, organiza por cima, pega o cheirinho, passa o cheirinho, Passa o cheirinho para parecer que foi limpo e está organizado. E daí a visita chega na sua casa, nossa, que linda a sua casa, olha aqui a sala, aqui a cozinha. Não, esse quarto aqui você não pode entrar. Não, eu quero ver esse quarto. Não, aqui não dá para ver. Mas por que não? É que... Daí você começa a tentar inventar alguma desculpa. É ou não é? Meus amados, eu e você precisamos convidar o Espírito Santo em todos os quartos da nossa alma. Todos. Por mais escuro que seja, por mais bagunçado que esteja, por mais quebrado, não sei. Você precisa convidar Deus para ser o seu parceiro. Você precisa convidar Deus para fazer junto com você aquilo que você precisa fazer. Nós não podemos viver sozinhos, independentes. Nós somos filhos totalmente dependentes do nosso Pai. Um filho que não consegue trocar fralda, é assim que nós somos. Nós precisamos do nosso Pai. Então Deus, Ele compartilha a sua obra de maneira impossível. Deus, Ele é muito intencional, né? Imagina, Adão, governe sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Adão olhou e falou, como assim? Sério mesmo? Tem um leão ali. Tem um pássaro que voa, eu não tenho asa, como que eu vou governar? Tudo que Deus faz, a obra de Deus na terra, sempre será maior do que as suas possibilidades. A missão que Deus te entrega aqui na terra é maior do que aquilo que você pode fazer.
A missão que Deus te dá aqui na terra é maior do que o seu currículo. É maior do que aquilo que você aprendeu na faculdade, meu irmão. É maior do que o seu dinheiro na conta bancária. Sempre vai ser. Agora, se aquilo que você faz com a sua vida, você faz porque você consegue fazer, então não é Deus. Você está dependendo daquilo que você tem. Você está dependendo daquilo que você é, não daquilo que Ele tem, não de quem Ele é. Mas quando você passa a viver nesse lugar de total dependência de Deus, você dá o passo naquilo que Ele te confiou, só que você dá o passo confiando que é Ele que vai fazer e não você. Certa feita, Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: Pai, orando, Pai, glorifica o teu nome. E daí, a Bíblia nos diz que uma voz do céu diz: eu já o glorifiquei e eu glorificarei novamente. Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Eu e você precisamos aprender a fazer essa oração. O que Jesus estava dizendo? Pai, glorifica o teu nome. Jesus carregava ou não carregava o nome de Deus? Sim ou não? Sim, Jesus ele era um portador do nome de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele era um portador do nome de Deus na terra. Então quando Jesus ele ora ao Pai dizendo: Pai, glorifica o teu nome, o que Jesus está orando? Pai, que tudo aquilo que eu faça, tudo aquilo que eu fale, que todas as pessoas que eu tocar, que todas as pessoas que eu me relacionar, Deus seja glorificado através. Não sou eu, não são as minhas habilidades, mas é o teu nome que está em mim. Faça assim comigo: é o teu nome que está em mim. Eu e você somos portadores do nome de Deus aqui na terra. Assim como Jesus. Todas as vezes que você vai trabalhar, todas as vezes que você acordar segunda-feira, você estiver pegando o seu carro, pegando o ônibus, você estiver chegando no trabalho, você vai orar: Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Todas as vezes que você for fazer um bolo, todas as vezes que você for fazer uma comida para sua família, Pai, glorifica o teu nome. Todas as vezes que você tiver que falar, todas as vezes que você tiver que tratar com alguém, Pai, glorifica o teu nome. Todas as vezes que você tiver que resolver uma situação difícil na sua vida, Pai, glorifica o teu nome. Todas as vezes que você tiver que dar uma dura em alguém, porque às vezes a gente tem que dar, você diz: Pai, glorifica o teu nome. Porque em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, a glória de Deus é manifestada. Eu e você somos portadores do nome de Jesus Cristo. Então Jesus nos entregou para que pudéssemos depender de Deus. Meus amados, convide Deus para fazer parte. Convide Deus para fazer parte do seu negócio. Convide Deus para fazer parte do seu casamento. Convide Deus para fazer parte das suas finanças. Convide Deus para fazer parte da criação dos seus filhos. Convide Deus. Não faça sozinho. Não haja sozinho. Não tome as decisões sozinho. Convide Deus. Convide Deus. Por mais quebrado que pareça, por mais impossível que pareça, vamos lembrar: para Deus nada é impossível. Para o Senhor tudo é possível. Mesmo que para o homem seja impossível, para Deus tudo é possível. Eu quero ler uma história com você no Antigo Testamento. A história de um homem que dependia totalmente de Deus. E nós vamos enxergar que essa dependência total de Deus se revela em quem ele era, naquilo que ele fazia e naquilo que ele falava. Esse homem é José. José era um jovem que, na sua pouca idade, sofreu um trauma familiar.
aonde os seus irmãos o rejeitaram, aonde os seus irmãos o venderam como escravo, e José foi levado para o Egito. E naquela terra do Egito, então, cresceu. E aqui nesse texto, José ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. Vamos ler aqui o que acontece quando José estava na prisão. Ele estava ali como escravo. E então o faraó, que era a autoridade suprema do Egito, tem um sonho. E dentro desse sonho, o faraó ele chega para querer uma revelação. Gênesis capítulo 41, do versículo 8 ao 16. No versículo 8, diz assim: de manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito, e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada. Mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então, o chefe dos copeiros dirigiu a palavra a faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança, e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão de onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupas, apresentou-se perante ao faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? Ou seja, não sou eu que interpreto sonhos, é Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Nesta simples frase, você percebe a total dependência de Deus. José tinha um dom. Que dom era esse? Sonhos e interpretação de sonhos. José, ele tinha um dom profético. Ele conseguia. Quem deu isso para ele? Deus. Então José, ele sonhava, ele conseguia interpretar sonhos, ele conseguia entender, assim como um médium, assim como uma leitura de cartas, uma leitura de tarôs, uma previsão do futuro, um trabalho, qualquer coisa. Assim como o faraó buscou em magos a interpretação do seu sonho. Faraó disse: mande chamar os magos, porque alguém vai conseguir interpretar. Você entende que essa interpretação que José traz para o sonho era uma coisa que não era só José que tinha, mas haviam outras pessoas que não serviam a Deus que também tinham esse mesmo dom? Magos e outras pessoas que mexiam com essas questões espirituais. Assim como hoje existem pessoas que podem fazer diversas coisas, assim como eu e você temos dons, outras pessoas que não têm Jesus também têm dons. Quantos entendem? Então, se a gente for parar para pensar, José conseguiria interpretar esse sonho? Conseguiria. Se você for parar para pensar, você consegue fazer aquilo que você sabe que você consegue fazer, na sua própria força.
Sim ou não? Um bom administrador, que passou pelas melhores faculdades, que tem o conhecimento, consegue ou não consegue administrar bem? Consegue. Uma pessoa que fez aula de gastronomia, que sempre gostou, que tem as receitas da avó, consegue ou não consegue fazer um bom bolo? Sim ou não? Consegue. Na capacidade humana nós conseguimos fazer. Mas nesse momento, quando José ele é chamado na presença de Faraó, o que ele diz? Eu não. Eu? Quem sou eu? Você está dizendo que eu posso interpretar sonhos? Eu não. José, ele tinha uma vida de prática de dependência de Deus. Gabriel, por que você está afirmando isso? Eu estou afirmando isso porque quando você não é conhecido, quando ninguém te conhece, o que é um padeiro e um copeiro dentro de uma prisão com José? Pessoas que são iguais, certo? E todos são no mais baixo lugar que poderia estar na sociedade. Preso, escravo. Eu sou escravo. Eu não sou nem livre, eu sou um escravo. Eles estavam ali. Então, o que diferencia um do outro? Nada. José interpreta um sonho ali para eles. Agora, o que muda de figura numa pessoa que realmente depende totalmente de Deus? Quando essa pessoa tem chance de ser reconhecida por uma posição, quando existe uma grande possibilidade de você se beneficiar com aquilo que está acontecendo, e você não reconhece Deus nisso. Aí você tem a revelação de uma pessoa que não vive a dependência de Deus. Mas nesse momento, José tinha a faca e o queijo na mão. Ele tinha o dom para interpretar aquele sonho. Ele tinha o faraó para dar para ele tudo aquilo que ele poderia querer e sonhar como um jovem. Mas ele escolhe dar a glória a quem? A Deus. Ele escolhe, mais uma vez em sua vida, não voltar a atenção para ele, mas deixar claro que não era ele que interpretava, mas Deus que iria dar uma resposta favorável a Faraó. Meus amados, quando eu e você vivemos uma vida de total dependência de Deus, nós precisamos aprender que em todos os momentos da nossa vida, os resultados não são nossos. Os resultados não são nossos. A glória não é nossa. O esforço não é nosso, mas é de Deus. Se o esforço, se a dependência é de Deus, em todos os momentos da minha vida, a glória vai ser a Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quem vai fazer? Sou eu ou é Deus? Deus. E nos momentos de maior glória, nos momentos de maior alegria, quem é que vai continuar fazendo? Sou eu ou é Deus? É Deus. Então o sucesso não é atribuído a mim, a glória não é atribuída a mim, mas é atribuído a Deus. Isso é viver totalmente dependente de Deus. Então, alguns versículos depois ali, do versículo que nós acabamos de ler, nós vemos que Faraó, ele coloca José. Então ele diz assim: José, eu vou te dar uma posição, eu vou te colocar sobre uma posição. No versículo um pouquinho mais à frente, nós vamos Faraó dizendo assim: e portanto Faraó proclamou diante de sua corte e dos oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Ou seja, o próprio Faraó está reconhecendo que na vida de José o Espírito de Deus está.
Por que o Espírito de Deus está na vida de José? Porque não é ele que está tomando a decisão, não é ele que está dizendo, não é ele que está fazendo, mas é o próprio Deus. Se é o próprio Deus que vive através dele, eu quero me associar a esse homem, eu quero que esse homem cuide dos meus negócios, eu quero que esse homem faça para mim. Então o faraó está dizendo, então o faraó declarou José: visto que Deus te fez saber de tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em todas as nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo um anel e colocou sobre o dedo de José, mandou que o vestissem com linho fino, e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império, que iam bradando: abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. Como que José foi empossado? Ali está o homem que o Espírito de Deus está. Como que José foi empossado? Ali está o homem que o Espírito de Deus está. O que é um cordão de ouro? O que é uma carruagem real? O que é um anel no dedo? Ali está o homem que o Espírito de Deus está. Não era sobre o anel, não era sobre o colar, não era sobre a carruagem, mas era sobre quem José era. Era sobre o nome que José carregava. Meus amados, eu e você precisamos entender que tudo está em Cristo Jesus. Tudo de Deus está em Cristo Jesus. Nada de Deus está fora de Cristo Jesus. Por isso que Deus nos colocou em Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você estamos no corpo de Cristo Jesus. Eu e você fomos revestidos de Cristo Jesus. Quantos aqui estão entendendo, meus amados? Tudo que Deus dá está em Cristo Jesus. Então José, sabendo disso, ele diz o quê? Não sou eu. José, sabendo que tudo que Deus dá está em Cristo, ele diz o quê? Não sou eu. Quantos aqui podem dizer não sou eu? Sabe? Quantos aqui podem dizer não sou eu? Não, mas alguns de nós gostamos de falar o contrário. Tá vendo meu marido? Se hoje ele serve ao Senhor, é porque teve muito joelho no chão. Tá, então é você. Foi o teu joelho então que fez isso. Não foi Deus que fez isso. Não, você está vendo esse milagre? Eu fiz uma campanha de 7 quartas-feiras. Não, você está vendo isso que aconteceu na minha vida? Foi porque eu dei tanto de dinheiro para a igreja. Olha só, olha só. Então sou eu, não é Deus. Mas José escolheu dizer: quem sou eu? É Ele que dará a vitória, é Ele que dará a resposta, é Ele que vai fazer, não sou eu. Meus amados, eu e você precisamos entender isso. Tudo está em Cristo Jesus. Tudo está em Cristo Jesus. Então José, quando ele é empossado pelo faraó, meus amados, tem todo aquele negócio para José, mas José ele está lá e em todo momento ele sabe: não sou eu. Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sou totalmente dependente de Ti. Algumas pessoas vão dizer assim: não, você tem que se capacitar, não, você tem que estudar, não, você precisa trabalhar, não, você precisa ter experiência. Todas essas coisas são válidas, nós não estamos dizendo que nós não iremos fazer isso. Por outro lado, quem sou eu? Do que adianta eu ter tudo isso e eu não reconhecer que é Ele, que vem dEle? Não adianta. Então, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, falando sobre Jesus, a Bíblia diz que os mestres da lei
reconhecendo que eram homens iletrados, reconheceram que eles andaram com Jesus. Olha só, a despeito de toda a falta de conhecimento que eles tinham, a despeito de toda a falta de linguagem, de toda a falta de conhecimento da língua grega, sei lá, da língua hebraica, para eles poderem falar, eram iletrados, não sabiam nem ler e escrever. Olha só, eram analfabetos. Reconhecendo que eram analfabetos, é isso que o texto está dizendo. Reconheceram que andaram com Jesus Cristo. Sabe? Não tem a ver com o que você tem. Tem a ver com quem reconhece a dependência dele. Nós nada podemos, meus amados. Jó 42:2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus amados, Deus pode fazer todas as coisas. O nosso Pai pode fazer todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa hoje para a tua vida. Nenhum dos planos do nosso Pai será frustrado na sua vida. Isso é a palavra de Deus que está dizendo sobre você. Nenhum dos planos de Deus será frustrado na sua vida. Creia, creia, viva, reconheça. Nenhum dos planos. Ah, mas esse plano, será que esse plano? Nenhum dos planos será frustrado. Não, mas será com a economia do jeito que está? Nenhum dos planos será frustrado. Não, mas olha o laudo que o médico me disse. O médico disse que é uma doença terminal. Nenhum dos planos será frustrado. Se a palavra diz, eu dependo. Se é Ele, eu dependo. Quem sou eu? Quem sou eu? 2 Samuel capítulo 22:31 diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente, diga assim comigo, a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: a palavra de Deus é comprovadamente verdadeira. Agora vira para outra pessoa e diz assim: então não duvide. Creia. Se a palavra está dizendo que a palavra dele é comprovadamente verdadeira, tá, e agora eu te pergunto, vamos lá, vamos quebrar mais um tabu aqui. A palavra de Deus é comprovadamente verdadeira. Como que a palavra de Deus é comprovadamente verdadeira? Alguns vão dizer assim: não, eu posso testemunhar, porque eu estava doente, mas ele me curou. Isso não comprova a palavra de Deus sendo verdadeira. Alguns vão dizer: não, a palavra de Deus é comprovada. Não, é verdade mesmo, porque olha a vida daquele cara lá, era assim, agora está assim. Isso não comprova que a palavra de Deus é verdadeira. E é por isso que muitos cristãos têm se frustrado, porque têm ouvido testemunhos e coisas assim, só que isso tudo não comprova a palavra de Deus. O que comprova a palavra de Deus? Quem? Pode falar alto sem medo de errar. Quem? Jesus. Nisso demonstrou Deus o seu amor, enviando Jesus para morrer, enviando seu único filho para morrer. Deus demonstra tudo através de Jesus. Deus demonstrou o seu amor enviando Jesus. Como que você sabe que você é amado? Como que você sabe que você é amado? Porque Deus entregou o seu único filho por você. A entrega de Jesus demonstra o quê? O amor de Deus por você. Não. Eu preciso que alguém me dê um abraço para eu me sentir amado. Meu amado, isso é papo furado. Se você está esperando Deus comprovar o amor dele por você, ele nunca vai fazer isso. Que ele já fez em Jesus. Não, Deus ele só vai comprovar. Eu estou esperando a compra da minha casa própria. Eu preciso de comprovação que Deus é meu provedor. Você vai morrer esperando, não vai acontecer. Que ele já provou. Ele já proveu Jesus.
Quantos estão entendendo? Então em Jesus está a comprovação da palavra. Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus. Deus, ele já comprovou que a palavra dele é verdadeira. Em quem? Em Jesus. Se ele já comprovou que a palavra dele é verdadeira, não duvide da palavra. Se a palavra diz que nenhum plano dele será frustrado, nenhum plano dele será frustrado. Meus amados, isso é assim. Se a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Meus amados, nós confiamos em Deus. Ele é o nosso escudo. Nós buscamos abrigo nele. Nós nos refugiamos nele. Põe a mão na sua mente, na sua cabeça, né? E diga assim comigo: eu tenho dependência total de Deus. Sabe, às vezes a gente tem que parar no meio da semana e falar: não, peraí, eu tenho dependência total de Deus. Calma aí, deixa eu me lembrar aqui. Eu tenho dependência total de Deus. Não, peraí. Gente, isso é normal para todos nós. O negócio começa a vir quando a gente vê, a gente está tentando tampar sol com a peneira. Não é verdade? A gente está tentando na nossa força. Daí a gente começa a ficar cansado, ansioso, preocupado, já não consigo dormir. São todos aspectos de quem não é justo. Mas eu e você somos justos. Nós dormimos uma boa noite de sono. Nós temos a paz que transcende todo entendimento. Não é verdade? Porque estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, nós temos a total dependência de Deus. Porque sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Então às vezes a gente tem que se lembrar disso. Sabe, às vezes você tem que virar para tua esposa e dizer: ei, para, a nossa dependência é de Deus. Às vezes você precisa dizer para o teu marido: ei, para, a nossa dependência é de Deus. Às vezes você precisa parar o que você está fazendo e parar de fazer o que você está fazendo e deixar Ele fazer. Não é fácil a gente parar de fazer o que a gente está fazendo, mas às vezes é necessário. Só podemos realizar alguma obra se permanecermos nele. Permanecer em Jesus é estar unido a Cristo. Olha o que diz João 15, 4 e 5. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Não, sem mim você consegue fazer bolo. Não, sem mim você consegue trabalhar. Não, sem mim você consegue ter um relacionamento matrimonial. Certo ou errado? Errado. Se aqui ele está dizendo: sem mim vocês não podem realizar obra alguma, sem mim vocês não podem fazer nada, significa que sem ele a gente não pode fazer nada. É nada. Tudo que nós fazemos em Cristo. Tudo que eu vou fazer unido a Ele, eu vou fazer nele. Não existe nenhuma obra que possamos realizar fora de Cristo Jesus. Meus amados, eu e você somos inoperantes fora de Jesus. Sabe aqueles brinquedinhos de Natal bem irritantes que alguém dá para o seu filho? Quem é pai aqui sabe do que eu estou dizendo. Que brinquedinhos são esses? Aqueles que não param de fazer barulho, uma sirene de polícia que fica, um celularzinho de mentira que fica apertando um monte de coisa, né? Meu Deus, que brinquedo irritante, dá vontade de tacar na parede, né?
E daí o teu filho vai lá e ele brinca tanto com aquilo ali, fica apertando aquilo ali, que daí de repente o som começa, e quando você vê, ele para de funcionar, não é verdade? E daí você faz o quê? Glória a Deus, né? Ah, filho, sinto muito, mas agora acabou o brinquedo, é dessa maneira aqui, né? Só que daí quando ele cresce, ele descobre que atrás do brinquedo tem um negocinho que você abre e ali dentro tem dois negocinhos compridinhos assim, chamado pilha. Daí ele fala, não papai, ainda dá assim para brincar, troca a pilha, compra a pilha. Não é verdade? Eu e você querermos viver a nossa vida sem a dependência de Deus, é como não termos essas baterias no brinquedo. Não funciona. Não está completo. Eu posso até brincar com o objeto, mas ele não está completo. Meus amados, nós dependemos do nosso Pai. Sem Ele nada nós podemos fazer. Nós precisamos convidar a Deus. Daí você pode dizer assim para mim, não Gabriel, olha que palavra legal, eu entendi. Essa palavra vai ser válida lá para aquele irmãozinho lá. Mas eu já estou vivendo com Cristo. Não, amém, legal. Mas será que não existem algumas áreas da sua vida, alguns quartos escuros aí? Será que tem algumas áreas da sua vida que você vê que não está indo para frente? Será que tem alguma coisa aí que parece que está engatado? Vamos convidar Ele. Vamos convidar Ele. Vamos dizer, Pai, eu te convido para essa área da minha vida. Olha, até aqui eu tenho feito isso sozinho. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que aqui nós temos histórias diferentes uns dos outros. Aqui nós temos passados diferentes uns dos outros. E talvez cada um aqui viveu um trauma diferente. Cada um aqui viveu questões familiares diferentes. E talvez hoje você viva de uma maneira na sua vida, porque talvez lá atrás você foi machucado em uma determinada área, e é como se você tivesse levantado uma barreira de defesa, sabe? Para conseguir não se machucar de novo. Só que você não tem percebido que quem está fazendo aí nessa área não é Deus, é você. E você está exausto, sabe? Está cansado, tá? Chegou a hora de você deixar isso para trás. E você convidar Deus. Convidar Ele. Está na hora de você dizer, Deus, entre aqui nesse quarto. Está escuro, está bagunçado, está desorganizado, mas eu quero que você entre aqui. Eu quero que você entre aqui. Eu não quero mais fazer. E daí o diabo ele vai tentar colocar aquele medo, ó, se você abrir esse quarto aí, você vai se machucar de novo. E é aí que entra a dependência de Deus. Quando nós abrimos essa porta para dizer, tá bom, então se eu vou abrir, eu não vou mais fazer, vai ter que ser você. Quem sou eu? E meus amados, assim como Jó diz, nenhum dos planos de Deus serão frustrados na sua vida. Abra essa porta. Efésios 4:15, eu finalizo com esse texto. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor.
cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se eu sigo a verdade, mas não sigo a verdade em amor, eu não cresço. Eu preciso seguir a verdade em amor. Quem é o amor? Deus é o amor. Não adianta eu querer seguir a verdade da palavra de Deus, não adianta eu querer viver os princípios, não adianta eu querer viver a palavra sem Ele, sabe? Não, agora eu vou aplicar tudo isso daqui, pode deixar comigo, deixa comigo que eu aplico, que eu vou fazer, que vai dar certo. Não vai. É na palavra, é nele, mas Deus, eu preciso de você, porque eu não sou o suficiente. Porque sem ti eu nada posso fazer. Amém, meus amados? A nossa dependência é total dele. Total. Nós temos a consciência de que sem ele nada nós podemos fazer. Nós temos a consciência de que sem ele eu não posso andar, eu não posso me mover, eu não posso falar. Quem somos nós para trazer a resposta? Quem somos nós para trazer a direção? Quem somos nós? Mas em Cristo Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome ao qual todo joelho se dobra, toda língua confessa, nos foi dado. O nome que carrega toda autoridade, o nome que carrega todo poder, o nome que possui tudo aquilo que é necessário para avançar, para multiplicar, para superabundar, nos foi dado em Cristo Jesus. Então nós dependemos de Deus, nós dependemos totalmente dEle. Amém, meus amados? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e com as suas próprias palavras onde você está, se você puder conversar com o Senhor, com as suas próprias palavras, dizer: Pai, eu dependo de Ti. Faz essa declaração hoje: Pai, eu dependo de Ti. Deus, eu dependo totalmente de Ti. Se você puder fazer mais uma declaração, dizendo: Pai, eu dependo totalmente de Ti, e vai nomeando as áreas da sua vida. Eu dependo de Ti nas minhas finanças, eu dependo de Ti no meu casamento, eu dependo de Ti na minha família, nos meus estudos, eu dependo de Ti no meu trabalho, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti na minha saúde, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu sou totalmente dependente de Ti. A minha dependência de Ti, Senhor, está em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Pai Celestial, nessa manhã, nós Te agradecemos, porque a Tua palavra, ela é comprovadamente verdadeira. Obrigado, Pai Celestial, porque em Cristo Jesus, nós temos toda a revelação, nós temos toda a verdade, nós temos toda a vida, nós temos todo o caminho em Jesus. Obrigado, Pai Celestial, porque você entregou o seu único Filho, para que por meio dele, por meio de Cristo Jesus, nós pudéssemos agora ter acesso ao nome que está acima de todo nome, o nome que tem autoridade sobre a terra, para ligar e desligar, para construir, para edificar. Obrigado, Pai Celestial,
porque em Cristo Jesus nós sabemos que todos os teus planos, eles se cumprirão. Em Cristo Jesus, toda a palavra se cumprirá. Obrigado, Pai Celestial, porque todos nós estamos em Cristo, porque todos nós pertencemos a Cristo, porque todos nós que confessamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, podemos ter a certeza de que agora somos participantes de Ti. Obrigado, Pai Celestial, porque nós dependemos totalmente de Ti. Por isso nessa manhã, nós Te convidamos, em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, nós declaramos que dependemos de Ti, em todas as áreas, para tudo que fazemos. Obrigado, Jesus, muito obrigado.